participantes, a ideia do GDEC sempre foi essa, né? Ter algum tema e ser aberto à participação de todos. Nunca teve exatamente uma palestra, nunca foi uma aula, nada disso. É para nós discutirmos. Então, o que eu vou pedir para os participantes é, primeiro, fazer a inscrição, então levantar a mãozinha, isso é fácil, está lá em cima, já tem uma carinha com uma mãozinha, então quem quiser falar, coloca assim. Esse programa, o Teams, é bom porque ele dá a ordem, né, de quem foi levantando a mão, então fica mais fácil. E aí a gente abre, e eu peço também, né, para que as colocações sejam, as perguntas ou os comentários sejam mais objetivos, para que o Isaías fale mais, né, do que nós. Então, assim, para que a gente consiga tirar efetivamente as nossas dúvidas. Eu, aproveitando a posição de moderador, eu queria começar com alguns pontos, e vou colocar poucos para dar oportunidade de outras pessoas também falarem. Mas, Isaías, quando você entrou, eu estava exatamente colocando um ponto que algumas coisas parecem que indicam já uma possibilidade de alteração. Vou dar o exemplo da alíquota sobre dividendo, que é de 20%. Já lemos já tem algumas matérias dizendo que a redução dessa alíquota compromete Bolsa Família e uma série de coisas. Mas dentro do projeto... Houve um congelamento do seu som. Oi? Desculpe, você disse houve uma interrupção na transmissão. Desculpe. A última coisa que eu ouvi é que você disse que cogita-se de mudar a alíquota dos dividendos e... Não, algumas coisas que parecem que já indicam uma possibilidade de mudança. Como, por exemplo, a alíquota de 20%. Por quê? Porque se a empresa... o JCP é indedutível, mas o IR-fonte de 15% exclusivo, ele permanece. Então, para uma empresa, ela pode, depois que ela já apurou o resultado e já pagou o imposto de renda da pessoa jurídica, é mais fácil, é mais barato para ela, do ponto de vista tributário, pagar juros sobre capital próprio, ainda que indedutível, porque tem o IR-fonte de 15%, do que pagar dividendos, que ela tem uma alíquota de 20%. E como agora eu não tenho mais que fazer cálculo de dedutibilidade de JCP, a regra de TJLP, de 50% do lucro, isso não tem mais nenhuma função, né? Então, o que dá a entender é isso. Segundo ponto, quero continuar na alíquota. Por que o mercado financeiro, todo ele em 15%, né? Inclusive renda fixa de longo prazo, né? Que a gente tinha uma tabela regressiva, porque todo o mercado financeiro a 15% e dividendo a 20%. Né? Isso não prejudica o investimento produtivo, né? Vamos dizer assim. E um terceiro ponto que eu quero colocar, e aí eu tenho outros, mas se ninguém perguntar, depois eu volto, é porque, né, o que motiva, assim, é porque eu não entendi mesmo, o que motiva a obrigatoriedade do lucro real trimestral? Por que não manter a opção do anual? Porque aí, dessa forma, você consegue casar com o exercício social, que no Brasil normalmente não é a regra, quer dizer, é a regra, mas não é total, de ser janeiro a dezembro, né? Então, eu começaria com esses pontos e já temos duas pessoas no circuito aqui. Muito bem, são ótimas perguntas. Vamos por parte. Sim, é possível haver mudança, porque o processo legislativo de tramitação pela Câmara, pelo Senado, depois pela sanção presidencial, até virar lei, isso pode sofrer ajustes. O projeto está agora no Poder Legislativo. Entretanto, eu não vejo que seja muito fácil mudar profundamente a arquitetura do projeto, pela razão de que ele tem por objetivo uma mudança da maneira de tributar, ou seja,
por exemplo, na pessoa jurídica, nós tributamos agora na distribuição e antes só na acumulação dos lucros, né? Então, a razão que eu vejo que é meio complicado para mudar, não estou dizendo que não possa ser mudado, é porque há restrições quanto ao volume de recursos a ser levantados. Não é o objetivo do governo aumentar a carga tributária, e tampouco ele pode reduzir, dada a lei de responsabilidade fiscal e dada a situação fiscal do país. Então, o projeto busca encontrar uma neutralidade. Você perde dinheiro de um lado, por exemplo, no aumento do limite de isenção para a pessoa física, e ganha dinheiro de outro lado. Então, essas coisas se contrabalançam. Então, terá que haver, para haver mudanças, é preciso definir o que muda, o que reduz e o que vai compensar do outro lado. Então, se torna um exercício meio complicado, mas não impossível, obviamente, né? Sobre a segunda questão, e olha, eu estou respondendo mais ou menos rápido, para dar oportunidade a todos os participantes a fazer suas perguntas, que espero que sejam tão objetivas quanto as suas, e assim, e também posso retornar a isso, se nós precisamos detalhar alguma coisa, não? Sobre a questão de por que 20% na renda fixa, 20% na renda variável, nos dividendos. Porque são coisas diferentes. O investimento financeiro, sobretudo um CDB, um Tesouro Direto, outro instrumento desse tipo, ele tem uma taxa de juro que representa um misto de compensação pelo uso do dinheiro, rendimento real, e um componente inflacionário. Por exemplo, o Tesouro Direto está dando, algumas aplicações, 8% ao ano, né? Se durante esse ano ele tiver sofrer uma inflação de 4%, o rendimento real do investidor é apenas 4%. Né? Se a inflação for de 8%, o rendimento dele é 8%, ele não ganha nada. Ele ficou zero de acréscimo de riqueza real, não é mesmo? Mas digamos que seja 4% a inflação e 4% o rendimento real. A alíquota de 15% vai ser aplicada não sobre os 4%, sobre os 8%. Nesse exemplo, a alíquota efetiva seria de 30%. Portanto, é algo que depende muito da inflação que vai haver no período. Caiu. Vamos esperar o retorno aqui. Edson, deixa eu te perguntar, o JCP, você está dizendo que caiu até o TJLP vezes o PL? Esse caiu também? Mas por que você fazia esse cálculo, Pegas? Não, mas esse cálculo não é dedutibilidade. Esse cálculo é o valor máximo que você pode pagar. Não, estou nem falando de dedutibilidade. Para ser dedutível. Sim, você tem razão. Mas é porque se esse dispositivo continua, você não vai poder pagar qualquer valor. Você vai continuar limitado na TJLP vezes o PL anterior, né? Não, o direito tributário não pode te proibir de fazer nenhum tipo de pagamento. Ele pode te dar o limite, do que você deduz do imposto. Parece que eu fui derrubado aqui, mas estou de volta. Pronto, voltou. Então vamos lá. Alguém não estava gostando do que eu estava dizendo aí, viu? Olha, mas vamos lá. Então, o que eu dizia, a explicação é essa. O rendimento real na renda fixa, ele está mais ou menos a par com o rendimento do dividendo, que não sofre esse efeito inflacionário. Já se a inflação for zero, então realmente ele fica com uma tributação menor, ele vai ser só 15% sobre o real, né? Se a inflação for maior, ele se torna uma tributação mais gravosa. É difícil calibrar exatamente, a menos que voltássemos a fazer o que fazíamos nos anos 70, que dizíamos assim, olha, se vamos descontar do rendimento da renda fixa a inflação, tributar só o rendimento real,
e vamos aplicar uma alíquota de 40%, que é o que se fazia na época. Né? Mas isso é meio complicado. Botar uma alíquota menor, que pega o rendimento inteiro, dá uma aproximação razoável e simplifica a vida de todo mundo. Né? Então, essa é a razão dos 15% serem menor do que os 20%, que não são assim comparáveis diretamente. A última questão que você perguntou sobre por que da trimestralidade. É simplesmente para buscar uma uniformização simplificadora. Hoje em dia é muito complicado, tem uns critérios que você faz coisas, adiantamentos mensais, você pode suspender esses adiantamentos, fica um sistema assim, heterogêneo. Então, sendo 3 meses, não é um período tão longo, não é tão curto, dá para apurar tranquilamente e segue a mesma prática. Na verdade, é só a mudança da periodicidade. Né? Então, a expectativa é de que isso vai simplificar os procedimentos, tanto para a Receita, nos processos de controle dela, quanto para os contribuintes no processo de apresentação. Pelo menos essa é a expectativa, né? De não ter multiplicidade de regimes, que aí não casa de uma empresa com a outra. Agora não, é tudo bonitinho, redondinho, 3 meses. Ok. Deixa eu só voltar num ponto, aproveitando a questão dos 20% e dos 15%, porque se a gente olhar no consolidado, o dividendo, a carga sobre o dividendo, se somar conjuntamente com o da pessoa jurídica, vai ser perto de 45% em 22 e 43% em 23, né? E Sim. esse efeito inflacionário, ele aparece também no lucro da empresa, e o juro sobre capital próprio, a dedutibilidade do juro sobre capital próprio era também para equilibrar a questão da correção monetária de balanço. Então, Certo. se nós compararmos o consolidado, né, o que a gente tem? A gente vai ter em 2023 43, se eu decidir aplicar numa pessoa jurídica e esperar os dividendos, Sim. quando eu vou ter 15 na renda fixa, né, Sim. por exemplo. Entendi. Olha, há diversas linhas de raciocínio nisso que tornam pouco, digamos assim, não tão relevante a soma das duas alíquotas da pessoa física e da pessoa jurídica. Não é um contribuinte individual, pode ser até um residente do exterior, pode ser uma entidade isenta, pode ser uma entidade tributada, que vai recuperar o imposto. Né? Então, e o outro é o da pessoa jurídica, que, obviamente, se calcula o lucro que ela apurou em balanço. 43%, você tem razão, não é uma tributação baixa, mas está em linha com o que se faz no resto do mundo. Né? Nós verificamos que esse é exatamente o ponto central da distribuição nos países da OCDE. Então, nós gostaríamos que, obviamente, esse valor seja mais baixo. É a intenção do governo, especialmente do ministro Guedes, de reduzir ainda mais a tributação da pessoa jurídica, que ele considera que, apesar dessa redução, que é o que é possível fazer nesse momento, ainda está alta, a 29% ficaria. Né? Eu digo que, mas voltando ao que comecei a dizer, que a soma disso não é uma coisa tranquila, porque nós realmente não sabemos quem paga o imposto de renda da pessoa jurídica. Se todo imposto fosse uma subtração do remuneração líquida do empresário, do investidor, aí sim, nós podemos reduzir, porque, afinal de contas, vai ser tudo pago pela mesma pessoa, ou na PJ ou na PF. Né? Mas o que acontece é que há muitos estudos que indicam que, dependendo das condições de mercado, isso varia de setor para setor, de ano para ano, mas a empresa transfere uma parcela substancial do seu IRPJ. Ela transfere para os preços dos produtos. Ela transfere até para os salários dos empregados. Uma maior tributação da pessoa jurídica se torna
em salário, ela pode pagar salários menores para os empregados. E algumas empresas muito fortes no mercado, talvez em alguns setores, talvez da indústria automobilística, conseguem transferir até para os seus fornecedores, reduzindo a margem deles, né? Então, o ERPJ é uma coisa que não é necessariamente um ônus para o investidor, ou pelo menos não na sua totalidade. Veja, por exemplo, Edson, recentemente foi aumentada a CSLL para o setor bancário, não é? Então, por causa da pandemia e tal, se aumentou de uma maneira transitória. Tá? Você que tem ações do Itaú e do Bradesco, você vai vender suas ações porque elas vão dar menos dividendos? Acho que não. Acho que não vai. Quem vai pagar isso aí, quem que é? Quem tomar empréstimo lá. Isso é uma coisa natural da economia de mercado, o pass-through, né? Vai para o custo, vai para onera quem usa aqueles serviços bancários, né? Da mesma forma, como nós cobramos o IOF, vai onerar quem precisa de dinheiro, quem vai lá tomar dinheiro que sofre essa carga, né? Portanto, a tributação de 43%, ela não está muito fora da curva, não, sabe? Ela está bem na curva do que é feito internacionalmente. Não, a sua explicação, assim, reforça por que eu sou a favor de tributar dividendos, né? Eu só não sei se tomar por base a alíquota vigente na OCDE para nós, neste momento, é uma boa, não teria que ser um pouquinho menor, né? Mas eu concordo, eu sou favorável a tributar dividendos, porque nem sempre quem paga na pessoa jurídica é o sócio. Isso é repassado para todos os stakeholders, né? Excelente. Deixa eu passar, então, a palavra para o Paulo Henrique Pegas. Professor Pegas, eu vou tomar cuidado, porque ele entende mais essas coisas do que eu, viu? Ele é muito bom. Não, Por isso que eu quero passar logo para ele. Eu vou aprender com as perguntas dele. Não entendo nada, professor. E eu, na verdade, sou um pouco... Até tentar ser bem objetivo para deixar o professor expor aí para a turma toda, para o grupo todo, a posição que acho que é o mais importante. Eu sou voz contrária da maioria. Eu acho que o projeto tem muito mais aspectos positivos do que pontos a ajustar. Eu nem chamo de negativos, pontos para ajustar. Acho que a gente tem que fazer... Ao contrário da CBS, que nós ficamos presos na besteira da alíquota de 12% e não debatemos o bom projeto que estava lá. E aí nos perdemos na discussão de alíquota. Professor, eu queria fazer só pequenos pontos aqui para passar para o professor explicar. Em relação ao lucro real trimestral, eu concordo com a simplificação. Até vou mandar depois as sugestões, bonitinho, organizado com os exemplos, né? A situação dos 3 trimestres para frente e para trás, ela precisa ser levemente ajustada, porque eu fiz uma simulação, depois posso mandar, o Edson já tem, que eu mandei para ele, que uma empresa em 2 anos, ela, dependendo da combinação de lucros trimestrais, ela, em vez de ter 24% de alíquota final por causa dos 10% ali, que você não tem 25%, né? Ela passou a ter 26,3%. Quer dizer, ela pagou pouco mais de 2% sobre... Porque ela... Pode falar, professor. Sim. Não, definitivamente quero olhar esse estudo, porque a intenção aí foi meramente simplificadora. Não é para ter pegadinha, não é para aumentar a tributação. É só transparência. Sintonia fina. Eu vou mandar uma sugestão de texto para o Edson, que ele conhece, aí ele avalia e a gente até manda para vocês, mas vocês resolvem isso fácil. A Cláudia Pimentel, o Matheus, a turma da Receita Federal é de excelente qualidade, eles certamente arrumarão isso aí. O outro ponto, rapidamente no trimestral, são pouquíssimos casos, mas eles existem. Empresas com resultado sazonal, uma empresa com 240 mil de lucro, também tem que botar no texto, porque ela pode ter 120 mil de lucro no trimestre e 40 nos outros 3. Do jeito que está, ela tem lucro no final do ano, mas ela pagou um adicional de 6. Como eu sei que a ideia não foi criar esse tipo de problema para a empresa, a gente precisa ajustar isso também para que o adicional de imposto de renda ao final do ano seja calibrado pelo ano todo e não apenas não é, isoladamente por trimestre. Isso é uma coisa, acho que também fácil de resolver. Muito boa sugestão também, Paulo. Muito boa. E aí, professor, em relação a mais uma sugestão,
botar correção automática, porque a correção automática, o que é importante? Eu tenho visto na mídia, muita gente reclamando disso. Correção do quê, Paulo? Da tabela progressiva. Eu estou falando da IR Pessoa Física, perdão. Colocar a correção automática no dispositivo. Se bem que o Congresso deve fazer isso, mas já pode sair já como sugestão, porque mas a tabela progressiva está 68% defasada, mesmo com o bom ajuste que vocês fizeram de 31% de 2015 para cá. Mas já colocar, não vai resolver os 68% de uma vez, isso é outra discussão. Mas o IPCA desses 6 meses mesmo já vão ficar fora. Mas a partir de 23, colocar uma atualização automática todo ano, em janeiro será atualizado pelo IPCA do ano anterior, acho que seria importante. É mais uma demonstração para a sociedade de que... Ixi, o professor caiu, não, tá aí. Mais uma demonstração para a sociedade de que o projeto não tem qualquer intenção de simplesmente arrecadar mais. E o último ponto, para não me alongar, eu tinha muitos pontos, mas eu tenho que falar rápido, até para deixar os colegas falarem também. No simplificado, professor, eu concordo com a lógica dos 40 mil, acho que, ao contrário de tudo que falaram aí, acho que é importante também essa mensagem chegar melhor. Eu li na mídia aqui 2 ex-secretários da Receita Federal afirmando, eu preciso falar isso, Edson, desculpe, que quem ganha de 3.300 a 7 mil reais, a 10 mil reais, todo mundo vai pagar mais imposto de renda que fazia no simplificado. Isso não é verdade. Com a atualização da tabela, até 6.120 a pessoa vai pagar menos, mesmo quem fazia no simplificado e não tem qualquer dedução. Então, explicar melhor essa situação, porque o assalariado já tem o INSS, eu sei que vocês explicaram, mas fazer conta, mostrar que a gente está vendo muita desinformação da mídia e como o tema ele mexe com o bolso de todo mundo e as pessoas não têm os detalhes das contas todas, isso é importante. Explicar que vai aumentar para pouquíssimos contribuintes, a maioria que vai ter aumento é uma maioria que tem condição de pagar. Agora, tem um ajuste para fazer, professor, rapidamente. Por exemplo, quem recebe só aluguel, só pensão ou aposentadoria e não tem dedução de nenhuma, não tem INSS, nada, 2 contribuintes, eu dei esse exemplo para o Edson, um ganha 3.330, o outro ganha 3.350, R$20 a mais. O que ganha 3.350 vai pagar 75 de IR, o que ganha 3.370 vai pagar 12. Isso aí também eu acredito que seja possível de fazer um ajuste. Eu vou mandar também o exemplo depois para o professor, para ajudar aí para calibrar essa situação. E eu queria só perguntar o seguinte, os 8 mil de desconto simplificado, né? Eles não poderiam ser estendidos para todo mundo, essas contas foram feitas, não valia a pena deixar assim, seria um benefício para quem tem renda maior. Por que o simplificado foi simplesmente extinto e não se manteve a dedução limitada a 8 mil, como já é hoje, 16.754? Muito boas questões. E agradeço a seu encaminhamento, suas sugestões, e peço não só a você, Paulo, como a todos os demais participantes aqui da discussão do GDEC, que se tiver algumas sugestões, alguns comentários que não possam ser discutidos aqui, por favor, me envie no e-mail isaias.coelho@economia.gov.br, que eu aprecio todas as contribuições de especialistas que estão reunidos aqui. Respondendo às questões levantadas pelo professor Paulo Pegas, alguns já comentei, outras que a questão da tabela de pessoa física é complicado automatizar, professor, porque elas estão num nível bastante elevado. Embora seja muito impopular dizer isso, o limite de isenção brasileira é muito alto comparado com o resto do mundo. Nós estamos isentando uma parcela muito grande da população. O ponto de corte está acima do salário médio da economia. Infelizmente, o salário no Brasil é pouco. E eu vou entrar aqui no áudio do computador, que tem melhor qualidade de som. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora estou.
estou mais... agora desligo esse aqui. Melhorou bastante. Então, eu dizia, eu gosto que as pessoas paguem imposto de renda. Imposto de renda é cidadania. Eu preferia que quem ganha de um salário mínimo para cima, pagasse R$5 de imposto de renda. Todos pagamos, né? Porque ele já paga 40, 50, R$200 em tudo que ele compra, só que paga escondido. Não é imposto transparente, não é? É como se a gente estivesse tratando como um subcidadão. Eu preferia que fosse assim. Mas o fato é que nós temos uma defasagem em relação à tabela de 1996. Só que ali foi tomado um valor muito alto. Quem vai nos dizer que aquele era o nível adequado para manter para sempre? Né? Então, essa é uma questão que se coloca. A medida que foi tomada agora, de reajustar a tabela, foi, primeiro, dentro do que é possível fazer com as dificuldades financeiras do governo federal. Segundo, ela é um alívio de momento, que já resolve bastante a sobre-incidência que pode estar havendo nesse tipo de rendimento do trabalho assalariado. Né? Para o futuro, nós temos que ver, talvez seja colocado a indexação. A indexação tem um grande inconveniente de sinalizar que nós estamos retornando. Nós temos uma memória inflacionária terrível. É como o cara que andou tomando muita droga antes na vida dele, e ele não pode nem chegar perto. Ou se fumava cigarro, ele não pode nem ver os outros fumando, porque é arriscado ele voltar para o vício. Né? E nós temos uma história inflacionária brutal, uma coisa horrível. E qualquer coisa que nos aproxime de indexação, que começa com uma coisa pequena e depois vai estendendo a tudo, não é? Vira uma situação que nós conhecemos bem. Talvez os novos aí não lembrem disso quando foi... quando do Plano Real e diante do Plano Real, como é que era a coisa. Mas é algo que está na mesa, está para ser discutido, professor. Outro elemento do simplificado é que realmente há muito desentendimento. Aqui também, eu acho que nós deveríamos já ter divulgado o que vai acontecer exatamente para pessoas nas diversas faixas de renda, com uma curva de tributação, era antes e era depois, para vermos que mesmo a retirada desse regime simplificado para alguns, isso, visto a mudança na tabela, a mudança dos parâmetros, isso acaba não trazendo perda para ninguém. Ou pode trazer, assim, uma outra situação em que haja prejuízo. Mas, de qualquer forma, veja bem, esse desconto simplificado e a declaração simplificada foi num tempo que a gente fazia tudo em papel, e que era difícil ir buscar esses recibos aqui e ali para fazer a declaração. Hoje, isso é feito quando eu saio, estou tomando o elevador do dentista, já está chegando no meu celular a nota fiscal eletrônica que ele acabou de emitir. Então, é outro processo. Essa nota fiscal eletrônica, esses valores, vão para a Receita. Quando eu baixo a minha declaração, já vem praticamente pronta, já tem as deduções lá, tem os rendimentos. Nós estamos numa outra era e podemos, sem maior custos, usar mais e mais os métodos de determinação pelo real, pela despesa efetiva que a pessoa teve. Né? E isso foi feito agora para as pessoas acima do valor estabelecido, que passam a fazer, baseado nas notas fiscais, os documentos que tenham efetivamente gasto com esse tipo de deduções. Mas realmente é uma comunicação deficiente aí, como notou o professor Paulo Pegas. A questão...
se podemos aplicar os 8 mil para todos os contribuintes, não, professor, porque exatamente a ideia é até acabar com ela. À medida que, claro, as pessoas ganham até 3 mil e pouco por mês, tudo ainda continuam tendo, porque alguns deles não têm muita a sofisticação com a declaração e tal, mas a ideia é que nós avancemos na automação e seja redundante, seja desnecessário usar esses métodos presumidos, né? Muito bem. Eu queria passar a palavra agora. Eu já tenho uma outra série de questões aqui, mas vamos lá. Passar a palavra para o Sampaio. Bom dia. Professor, Bom dia. a minha dúvida aí, não é dúvida, porque não está aprovado ainda o projeto, mas é um entendimento. Se por trás, talvez, dessa atualização de bens da pessoa física, e que ele oferece aí uma tributação para dizer, olha, venham e atualize os imóveis na pessoa física, para reduzir o ganho de capital amanhã, a margem, pelo menos, do ganho de capital, e com uma tributação, ele diz, olha, vem, atualiza, você tem um prazo para isso. E, ao mesmo tempo, uma ameaça também na devolução de capital, dizendo, olha, você, quando receber o capital, você vai receber a preço de mercado e, portanto, o ganho de capital vai ser maior. A minha pergunta é a seguinte, tem por trás disso alguma intenção do governo de tributar grandes fortunas depois, ou simplesmente arrecadar? O que acontece hoje, o outro aspecto também que eu vejo, é que os bens atualizados hoje, daqui a alguns anos, se a pessoa for vender, já mudou o valor e ele pagou um imposto a mais. Qual que é a razão aí, nessa reforma, de estar mexendo com essa questão dos bens, pessoa física e jurídica, no caso de devolução de capital? Sim. Então, Sampaio faz 2 perguntas muito interessantes. A primeira sobre a questão da atualização dos bens. Olha, essa atualização é uma opção, é uma possibilidade que se dá à pessoa que tem os seus imóveis que estão subavaliados e gostaria de avaliá-los. E algumas pessoas vão usar isso aí porque lhes interessa imediatamente. Por exemplo, se eu tenho intenção de vender um imóvel daqui a alguns meses, o ano que vem, eu vou... e ele está na minha declaração de imposto de renda por 500 mil e vale 1 milhão, não é? Então, eu vou vender, vale em termos assim de mercado e tal, mas, na verdade, tenho a expectativa de vendê-lo por 1 milhão e 200 mil o ano que vem. Se for tributado normalmente como ganho de capital, eu vou ter um ganho de capital bastante expressivo entre o meu valor de aquisição de 500 mil e o valor de venda de 1 milhão e 200. Se eu os atualizar para 1 milhão, pagando um imposto moderado, bastante modesto, de 4%, então a minha tributação na venda vai ter uma base muito menor. Vai ser entre 1 milhão, que é o valor que eu indiquei, atualizado, e 1 milhão e 200. Então, é uma vantagem clara para quem pretende vender o imóvel num horizonte de tempo relativamente fácil. Outros preferirão deixar os imóveis atualizados simplesmente para clareza, para a questão de herança, para deixar sem maiores problemas na realização do ganho de capital quando venha a ocorrer. Posso assegurá-lo, Sampaio, que não há pegadinha aí. O governo não pretende puxar isso como um elemento para obter informação sobre o valor dos imóveis, até porque as pessoas sabem o valor dos imóveis. Hoje em dia, com internet, com plantas de valores e com tudo, são conhecidos os valores, né? Não seria isso. E, sobretudo, porque não há intenção alguma do governo de introduzir o imposto sobre grandes fortunas, como tem se propalado. Há gente que defenda esse tipo de imposto e conseguiram colocar na Constituição, mas, a meu ver, isso é a pessoa física do Isaías Coelho. Eu acho que isso é uma péssima ideia, né? Isso não deu certo em nenhum país.
e a França que introduziu, até o nome nós copiamos dos franceses, Imposto sobre Grandes Fortunas, e eles acabaram, depois de revogar, e hoje eles têm um imposto desse, mas só sobre o patrimônio imobiliário. Como nós temos já, nós tributamos o patrimônio imobiliário com IPTU, os automóveis com IPVA, assim, nós já temos tributação sobre a propriedade, né? Então, não precisaríamos botar uma outra camada em cima disso, sobretudo como um bicho-papão sobre as pessoas que têm mais recursos. Ela deve pagar, sim, imposto de renda, deve pagar, sim, imposto de consumo, mas e buscar esses valores numa tributação diferenciada e punitiva não está longe de ser a intenção das autoridades. Sobre a questão da devolução do capital que o projeto menciona, ali é uma questão simplesmente de vacina contra a evasão, porque como o dividendo vai ser tributado em 20%, eu poderia fazer uma manobra do tipo aumenta o capital, o aumento de capital não é tributado, não é mesmo? E redução de capital também não é tributado. Não é? Mas eu poderia usar isso como uma forma de distribuir dividendo. Não uma grande empresa não ia fazer uma coisa dessa, mas uma empresa média, algum outro mais esperto poderia pensar de pegar o capital, já que tem os lucros lá, que não estão distribuídos, aumentar de 100 para 130, não é? E ato contínuo reduzir de 130 para 100, devolvendo 30 aos sócios como redução de capital, que não é tributado, mas, na verdade, sendo uma distribuição disfarçada desses lucros. A lei diz que, se isso ocorrer num período de 5 anos para frente ou para trás, que caracteriza a distribuição de dividendos. É só isso o conceito. Isso não grava, não grava, não cria situação nova nenhuma, nem desencoraja o aumento de capital ou até sua redução, que continua sendo tratados neutralmente como algo que não seja tributação. Obrigado. Muito bem. Antenori. Obrigado, Edson. Parabéns pelo evento do GDEC, mais um. Bom dia a todos. Professor Isaías. Professor, eu tenho uma série de questões com relação ao projeto, mas eu queria voltar para o ponto do dividendo, até numa pergunta que já foi feita pelo Edson, que é a questão da diferença de tributação de dividendos a 20% em comparação com a questão do rendimento no mercado imobiliário, no mercado financeiro, perdão, a 15%. E aí eu queria só trazer mais alguns pontos aqui para reflexão. A minha indignação aqui é que, bom, o Guedes sempre comentou, né, o Brasil como uma crítica, né, que é o país dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Sem querer entrar numa seara política aqui, acho que quem confiou no Guedes aqui se sente totalmente traído, porque se ele criticava isso, ele dobrou a aposta aqui com relação a esse comentário. Mas o ponto para mim, inegavelmente, o projeto ele traz aumento de carga tributária e ele desestimula o investimento no setor produtivo. Por quê? Quando o senhor foi responder a questão do Edson sobre esse ponto que eu estou falando, do 15 para o 20, o senhor comentou, olha, se a gente for analisar a carga tributária no final, talvez elas fiquem ali meio parelhas. Ocorre que a gente tem que levar em consideração o elemento do risco, né, professor? O ponto é o seguinte, hoje, se eu invisto num tesouro direto, uma renda fixa, que me cobra 15% sobre o rendimento, eu tenho risco zero. E falando risco zero no Brasil, que é o país que tem dos maiores problemas aqui de insegurança jurídica, etc. e tal, para o empreendimento. Ao passo que, se eu tenho dinheiro e eu olho, se essa proposta for aprovada, eu tenho que fazer uma escolha entre botar dinheiro numa renda fixa que vai me cobrar 15% de pedágio no rendimento e eu vou botar no setor produtivo, eu vou ter que pagar 20% sobre o lucro, que eu tenho um risco tremendo, que eu tenho questões
que eu não sei, assim, a legislação trabalhista é complicada, se eu vou alugar um imóvel, o IGPM está 30% hoje em dia, se de repente acontece uma pandemia, eu tenho um comércio, eu tenho que fechar minha porta e eu estou perdido. Veja, ainda mais nesse momento. Então, assim, o fato é, não há estímulo para empreendimento. E não é de hoje que se sabe que a política tributária, né, ela é indutora de comportamentos. O fato é que essa medida especificamente de botar 20% sobre o dividendo, ela desestimula o empreendimento. E aí desestimula o empreendimento, o problema é que se estão pensando em gerar emprego, e estão pensando em pensar, vamos reduzir a carga tributária nas faixas mais baixas do imposto de renda, se eu não tenho empreendimento, eu não tenho emprego e nada adianta eu ter reduzido a alíquota do imposto de renda à pessoa física para quem ganha menor salário. Então, professor, de fato, veja, eu também queria colocar que eu não sou contra a tributação, a não tributação de dividendos como é hoje, mas a calibragem não ficou muito ruim, né? E eu queria engatar nessa pergunta. Então, assim, a primeira questão para mim é inegável que eu estou desestimulando no Brasil o investimento no setor produtivo, o empreendimento, o empreendedor. Inegável. E eu queria a sua opinião sobre isso, o senhor, como estudioso da matéria, como é que o senhor vê isso? Porque, de novo, isso não é uma política, para mim, que seja favorável para o país que eu vivo, enfim, que eu amo, inclusive. Mas, enfim, um outro ponto que eu queria tocar, e aí, dentro desse gancho, pensando nas empresas do setor imobiliário. Veja bem, as empresas do setor imobiliário, a gente pode pensar investimento, se eu tenho, por exemplo, um investimento de fundo de investimento imobiliário, o dividend yield, que é mais ou menos quanto que eu ganho de dividendo, né? Se eu aplico no fundo de investimento imobiliário, e veja, fundo de investimento imobiliário, ele fomenta a construção e geração de emprego. Isso é importantíssimo para o país. O dividend yield é na faixa de 6,5%. Se eu estou tributando 20% desse dividend yield do meu fundo de investimento imobiliário, certamente eu estou trazendo a rentabilidade desse fundo de investimento imobiliário para baixo do que é uma renda fixa do Tesouro Direto, risco zero. Ponto 1. Outra distorção. Se eu tenho, por exemplo, um imóvel que está numa holding, porque eu botei numa holding em vez de tributar o imóvel na pessoa física, o que acontece é que, com as mudanças que foram implementadas no sistema, hoje a holding imobiliária ela tem que ser obrigada a tributar imposto de renda à pessoa jurídica pelo lucro real, o que vai trazer uma tributação para ela. Hoje é 34, digamos que o projeto seja aprovado, isso vai para 31, depois vai para 29, mas ainda assim, pensar na carga total. É 29 de imposto de renda da pessoa jurídica, mais 20% de dividendo, estamos indo para 49. Se a CBS for aprovada mais 12, esse negócio vai chegar a 15, 50, 60%. Professor Isaías, é um absurdo, não tenho o que falar. É confisco, não há como não se conformar com umas coisas, não ficar assim, consternado com umas coisas. Desculpa, então, se eu me exaltei um pouco, mas para ficar em duas questões mais pontuais. Né? O 20% dos dividendos frente com investimento com risco altíssimo no Brasil, frente a 15% no investimento sem risco. Como é que o senhor se coloca e vê a posição do governo e que política nós queremos implementar para o país? E a distorção que se causa para o mercado imobiliário? Onde se quer chegar também aqui? E por que isso? Essas são as questões, se eu quiser colocar dois temas específicos. Obrigado. Muito bem, Antenori. Ouvi bem as suas palavras e suas ponderações. Na verdade, o que a reforma tributária busca é melhorar o clima de negócios e fomentar o empreendedorismo. Essa reforma é apenas das etapas. Você deve ter acompanhado a criação da CBS, que está proposta, está em consideração agora da Câmara dos Deputados, e em substituição ao PIS/COFINS, onde há um teor de litigação muito alta. São muitos processos, discussão sobre acreditamento de insumos, uma série de outras situações, abrangência da base tributável, conceito de renda, é uma opção de confusão que está no PIS/COFINS, procura se eliminar, passar uma régua nisso tudo e simplificar. Igualmente, no imposto de renda, a intenção é essa,
veja que é de notar que os rendimentos de renda fixa têm, em todo lugar, uma remuneração de longo prazo menor do que a tributação de risco, porque é óbvio que se nós tivermos a mesma remuneração num papel que não oferece praticamente risco, e o único que eu assim considero é o Tesouro Direto, porque todos os outros papéis têm risco inerente, né? Apesar que existe, muitos dos papéis têm seguro do Fundo de Garantia de Depósitos, né? que certamente mitiga o risco, pelo menos do principal, mas em termos de remuneração, digamos, a pequena aceleração de inflação que houve este ano já corroeu os rendimentos reais de muitos desses ativos, alguns estão com rendimento negativo. Então, eles têm risco. Um dos riscos altos que tem é de inflação. Eles não têm proteção contra a inflação. E a tributação que se faz é porque uma tributação mais pesada poderia ser, como você diz assim, confiscatória, dado que, digamos assim, se ele já não tem rendimento real e você está tributando, o que é que você está tributando? Não é? São rendimentos puramente nominais. Mas, certamente, é uma discussão interessante e válida, onde está o equilíbrio entre a tributação dos instrumentos de renda fixa e de renda variável. Não é? É possível que, em função dessas ponderações, venha-se a adotar uma alíquota mais elevada para a renda fixa para poder permitir a baixa de renda variável. Não está excluído isso daí. A questão da tributação das atividades imobiliárias que passam por lucro real, ela está sendo feita pelo fato de que havia, nesse segmento, práticas de tornar a tributação não realizável, no sentido de que poderiam se diferir no tempo indefinidamente essa tributação, já com a holding pessoal sendo tratada dentro do lucro real, essa possibilidade desaparece, ela passa por aos lucros que efetivamente obteve dentro desse período. A maior parte dessas holdings familiares não são para distribuir muitos dividendos, elas são para acumular riqueza, para deixar para o futuro um pé de meia, e, portanto, a tributação dos dividendos é pelo menos postergada no tempo. Mas reconheço que em todo tipo de empresa em que, pela sua dimensão ou pela sua natureza pessoal, ela tem uma afinidade muito grande com a pessoa física, aí nós podemos mais legitimamente falar de juntar as duas cargas de pessoa física e jurídica. É o caso, por exemplo, se nós tributássemos os dividendos das MEI, elas estão excluídas da tributação, porque a pessoa que é MEI, ela tem... É indissociável. Ela, embora tenha um CNPJ e tenha um CPF, mas as duas coisas estão muito próximas uma da outra, né? Qualquer tributação será sobre esse indivíduo, né? Então, mas aqui, Antenori, eu até agradeceria se você oferecer sugestão de como você vê que seria a melhor forma de tratar essas situações de sociedades holding pessoais, imobiliárias, de uma maneira que seja equitativa e que seja justo para o contribuinte e também para o fisco. Estamos abertos a sugestões. Muito bom, muito bom. Gimir. Meu amigo Gimir. Bom dia, professor Isaías. Eu sou muito amigo Edson. do Gimir, mas sou amigo mesmo, quase irmão, do pai dele, que é um cara formidável, fez muito pelo Brasil. Muito obrigado, professor Isaías.
Parabéns aí pelo evento e muito obrigado por se dispor aí a trocar ideias, professor Isaías. A minha dúvida também, um ponto que eu gostaria de colocar, também diz respeito à questão da tributação de dividendos, mas é um outro ponto específico. Me parece que, tradicionalmente, ao longo do tempo, quando foram feitas alterações na temática de tributação de dividendos, levava-se em consideração como base o momento da apuração dos lucros. Assim foi colocado na Lei 9249, ou seja, os lucros ou dividendos com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 96 não ficariam sujeitos à incidência do imposto de renda. No projeto daí atual, coloca-se um outro, digamos assim, critério temporal. Coloca-se que, a partir de janeiro de 2022, os lucros ou dividendos pagos, ou seja, o critério não é a apuração, o critério é o pagamento. De tal maneira que, por exemplo, um lucro apurado no ano passado, digamos, em 2020, se viesse a ser distribuído a partir de 2022, seria tributado. Mas, de acordo com a lei hoje em vigor, ele seria isento, ele já teria como que adquirido a isenção. Aí me parece um problema, primeiro, jurídico, que pode dar margem a discussões no futuro. Afinal de contas, o meu lucro apurado em 2020 já era isento e não poderia ser tributado, ou ele passa a ser tributado a partir de 2022? Um problema jurídico que pode dar margem a discussões futuras e também me parece que é um problema econômico. Afinal de contas, se eu estou agora baixando a tributação sobre a pessoa jurídica e, em compensação, tributando daí os dividendos, o fato é que esses lucros de 2020 eles foram tributados com a base de 34%. Ou seja, eles vão ser onerados com 34% e também serão onerados na distribuição de dividendos. Ou seja, eles acabam sendo mais onerados ainda. Então, gostaria de saber se levou isso em consideração, porque me pareceu até um pouco que talvez o governo estivesse querendo tirar aí uma casquinha, com o perdão da expressão aí. Então, você sabe que eu não havia refletido sobre isso, e é algo que você traz que me parece, à primeira vista, bastante razoável, e é algo que eu anotei aqui para estudar melhor essa matéria, porque certamente nós não queremos entrar em algo que seja injusto e aberto a contencioso, né? Vamos estudar isso daí. E se você já, por acaso, porque você é muito diligente, já tiver feito algum estudo por escrito sobre isso, não deixe de nos encaminhar. Não, mas eu coloco um pequeno arrazoado objetivo e lhe envio, então. Muito bom, obrigado. Muito obrigado. Excelente, Gimir. Vamos lá, então, Luciano. Bom dia a todos, professor Isaías. Muito obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entendo que a comparação que foi feita com a tributação de outros países da OCDE é um pouco injusta e, desculpa a expressão, meio capenga, né? Primeiro que a tributação sobre consumo ou receita dos países da OCDE é muito menor que a do Brasil na média. Os GSTs, os IVAs são bem menores que a do Brasil. Hoje nós temos aí carga tributária sobre faturamento na casa de 30%, 40%, dependendo do tipo de negócio ou tipo de produto que é vendido. Segundo, muitos países da OCDE permitem que pequenos negócios ou empresas limitadas tributem o lucro exclusivamente na pessoa física, na participação de cada sócio no capital social das empresas, né? Então, somar a tributação dos países da OCDE da pessoa física e jurídica e dizer que, em média, 43%, soa-se um pouco estranho, principalmente quando se tratando de empresas menores, ou até as empresas limitadas, LLCs, por exemplo, dos Estados Unidos, ou outros países como Austrália, Canadá e assim por diante. Eu entendo que a tributação sobre dividendos pegou muito pesado nas empresas de menor porte, ainda que tenha a isenção de 20 mil para as empresas, microempresas de pequeno porte, cujo faturamento é bem baixo, é 4,8 milhões, né, anuais, é um faturamento bem baixo, e atinge muito em cheio as empresas tributadas com as pequenas e médias, né, empresas pelo lucro presumido até 78 milhões, e empresas de profissões regulamentadas também, né, porque essas empresas remuneram o trabalho individual de seus sócios, e ela tem pouca necessidade de investimentos, reinvestimentos. Então, praticamente o lucro que é distribuído é uma remuneração dos trabalhos dos seus sócios.
Não seria interessante aí haver, pelo menos, um nível de diferenciação de tributação de dividendos, ou essa opção também para empresas menores, elas serem tributadas exclusivamente na pessoa física, como boa parte dos países da OCDE faz? Boa colocação, Luciano. Eu tive acesso a alguns textos que achei bastante interessantes do fim do imposto de renda na pessoa jurídica, né? Tributação exclusivamente na física. Interessante, mas vamos lá, Isaías, por favor. De fato, Edson, o imposto de renda de pessoa jurídica surge como um anteparo, uma garantia de que a pessoa física vai ser tributada. Porque a pessoa física é um conceito abstrato. Quem existe são as pessoas físicas, né? Quem é rico são os acionistas. No fim das contas, é isso que interessa. Mas o fato é que é um modelo que nós temos construído ao longo de todos esses anos. Todos os países têm a tributação muito forte em cima da pessoa jurídica, e a recente manifestação que está nos jornais de hoje, dos países se organizando para melhor tributar a pessoa jurídica, indicam que essa é uma vertente de tributação que vai perdurar por muitos anos, né? Olha, no Brasil nós temos um sistema de proteção aos pequenos comerciantes. O sistema do Simples Nacional, o sistema do MEI, né? e alguns outros estão sob lucro presumido. Nós temos, sim, a proteção contra os pequenos, para os pequenos negócios, tanto no seu lucro quanto nas suas demais contribuições de imposto de transações e até sobre as contribuições previdenciárias. Luciano coloca bem que a OCDE tem mais tributação sobre a renda do que a tributação sobre o consumo, e que no Brasil nós temos muita tributação sobre o consumo. Mas então, se nós queremos mudar essa equação, temos que tributar mais a renda, não é isso? Então, que não parecia ser contraditório o fato de que nós estamos cobrando tributação sobre o dividendo. Estamos fazendo o que eles fazem e estamos melhorando o mix de políticas, deixando, talvez, de tributar tanto o consumo e tributando mais a renda. A renda toma certas formas, mas é inegável que ela tem que ser tributada. E, olha, a tributação de dividendos não precisa existir, porque nós tínhamos um sistema do Brasil em que nós tributávamos o lucro uma vez apurado na pessoa jurídica e não tributávamos nada na pessoa física. Nós poderíamos ter um sistema, como uns poucos países têm, que você tributa só na distribuição, não tributa na pessoa jurídica. Né? E como foi mencionado aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, para as empresas que não são consideradas categoria C, não são corporations, elas se tributam tudo na pessoa física. Só que na pessoa física tem a alíquota marginal elevada, maior do que a nossa 27,5%. Talvez no Brasil nós devêssemos também caminhar para a tributação na pessoa física, não é? Colocar, já que a nossa tributação é mais moderada, é só 27,5%, né? Em comparação com os nossos parceiros de outros países, sobretudo os Estados Unidos, ela chega perto dos 40% de alíquota marginal. Então, veja, o fato de nessas pessoas jurídicas, nas empresas de pequena dimensão, de pequeno giro, elas não pagarem IRPJ, não significa que a tributação diminuiu. Ela vai no progressivo na veia e vai imediatamente, não é na distribuição, é na apuração. Então, não acho que nós estamos tributando mais pesadamente do que dos países que adotam esse sistema. Mas, em suma, a questão da tributação dos pequenos e médios negócios não está em discussão, não está em xeque, o sistema continua, até foi introduzido uma isenção de R$20 mil por mês de distribuição, exatamente para que nenhum efeito fosse, ou pelo menos, se acontecesse, sejam só sobre os maiores extratos dessa camada de pequenos e médios negócios,
e que, basicamente, o sistema continuasse sendo preferencial, sendo uma tributação moderada nesses pequenos negócios, que são, claro, os grandes negócios de amanhã, né? Muito bem. Luciana, você quer falar? Eu gostaria de falar, agradecer aqui, pedir desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasada, estava em outro compromisso, e agradecer a disponibilidade do professor Isaías, que é um grande mestre para todos nós. Eu tenho perguntas muito específicas, professor, que são dúvidas decorrentes do meu próprio aprendizado, uma do meu aprendizado profissional e outra do meu aprendizado nos últimos anos, lá na FGV, muito inspirado na sua própria atuação. A primeira dúvida vou ficar na atuação e citando Richard Byrd, que diz que a forma de tributação de países em desenvolvimento, necessariamente, pelo menos até onde eu entendi, deveria ser diferente da forma de tributação de países desenvolvidos, porque a nossa pirâmide de renda é bastante diferente. Então, para a gente ter uma tributação pesada de imposto de renda, a gente precisa pesar muito em quem tem renda, de fato, né? E nosso país, a gente sabe que é um país pobre, então, pessoas que ganham até 40 mil reais e não poderão mais fazer declaração simplificada, não são pessoas que têm grandes poupanças, né? Tem essa questão. Eu gostaria de saber a sua opinião filosófica, vamos dizer assim, se a gente deveria seguir, de fato, se uniformizar a OCDE, ou se a gente deveria olhar mais para o nosso perfil individual e manter as nossas convicções dentro do que é possível nessa pirâmide de equilibrar a arrecadação e fazer justiça. Assim. A segunda pergunta é uma curiosidade. Eu dou aula de tributação de mercado financeiro, de produtos financeiros, e eu sempre inicio as minhas aulas explicando quão didática é a extrafiscalidade da regra tributária que existe até hoje. Maior risco, menor tributação, porque uma coisa em tese compensaria a outra, então renda variável menor do que renda fixa, e alíquotas regressivas que contribuem para ajudar o alongamento do perfil das alocações dos recursos do mercado financeiro. Se de um lado tem poupadores, do outro lado tem empreendedores precisando desses recursos que vão lá e captam, né? A gente sempre mostra os superavitários e os deficitários, e no meio o sistema financeiro tentando fazer essa alocação. Então, quanto mais tempo nós deixamos o nosso dinheiro no banco, melhor a gente consegue ajudar o sistema financeiro a se organizar para fazer empréstimos a um custo de captação menor. Então, eu tenho certeza que o Ministério da Economia tem excelentes economistas, apesar de eu também ser economista, nunca pratiquei, com certeza todos melhores do que eu. Eu gostaria de entender por que essa lógica, que é uma lógica extrafiscal tão importante na minha visão, foi desprezada. Talvez ela tenha se mostrado de alguma maneira ineficaz. Eu não consigo identificar estudos nesse sentido, eu só identifico no sentido oposto. Gostaria de ouvir o senhor. Obrigada. Obrigado, Luciana. Sua contribuições são muito importantes, e eu quero conversar mais com você sobre tributação do mercado de capitais, porque você tem uma intimidade com isso maior do que a minha em algum momento. Olha, realmente existe a questão de risco e existe a questão de tributação. Agora, a tributação, entendemos que ela não deve interferir nas escolhas dos agentes econômicos. A curva de juros normalmente premia as pessoas que deixam dinheiro por prazos mais longos. É assim no mundo inteiro, né? Não somente porque é um sacrifício maior de se privar dessa liquidez, como é também um risco associado a fazer investimento né? Se eu compro uma debênture de uma empresa que vai me resgatar daqui a 30 anos, eu me pergunto se a empresa vai existir daqui a 30 anos, né? E se eu também vou existir. Mas, veja, a questão, o que se buscou aqui é simplesmente deixar o imposto fora, não tentar fazer essa microgestão pelo lado fiscal. Se você comprar um título de 180 dias, você paga 22%. Se for 181, paga 20%, uma alíquota menor. Então, deixar a critério de cada um. Por quê? Porque isso, se você eliminar
esse tratamento a taxas degressivas, ela se torna mais equânime, mais justa. O problema de o dinheiro ficar parado lá não é um problema para pessoas de altas rendas. Elas têm um portfólio tal que não são constrangidas por liquidez. São as pessoas de rendas, eu não vou dizer menores, porque as pessoas menores consomem tudo, não poupam, mas das que poupam, né, de renda já um pouco melhor, elas não conseguem deixar o dinheiro por muito tempo, ou pensam que iam deixar, mas depois tem que sair antes, e aí pagam uma taxa, são penalizados por isso. Então, outra, se eu tiver for um cliente private, e meu título vai vencer para poder reduzir os juros só daqui a 3 meses, se eu resgatar agora, eu vou ter que pagar um imposto maior, o banco facilmente vai me estender um outro mecanismo de financiamento, que eu consigo pegar o dinheiro agora, mas só aparecer o resgate daqui a 3 meses. Ou seja, o mercado assim não trata... E mais, uma pessoa que aplique nos fundos típicos de balcão, que os bancos oferecem, vai pagar uma taxa de administração mais alta do que que tem um fundo private, um fundo premium, não, um fundo seletivo, que vai ter uma rentabilidade maior por causa disso. Né? Então, a ideia foi não agravar esse quadro de desigualdade, para que no mercado financeiro todos tratem igual. E esse sistema de tributação também maior para os prazos mais curtos, tem, na verdade, funcionado a benefício dos bancos, que os bancos eles conseguem amarrar o cliente por um período mais longo, porque ele é penalizado. Tal como o IOF. Se eu botar o dinheiro e tirar amanhã cedo, todo o rendimento fica para o IOF, não é nem para o banco. Fica para o governo. Não é? O próprio governo diz assim, olha, bota o dinheiro no banco e não tira. Se tirar menos de 30 dias, você é penalizado. Não é? Então, a ideia é tornar isso mais equânime e também deixar de fazer julgamento sobre moral, sobre o tipo de investimento que o investidor quer fazer. Nós temos até agora, se você aplicar no day trade, eu te tributo 20%. Se for no mercado à vista, 15%. É problema dele, se ele quer aplicar por horas, ou por dias, ou por meses. Não é? Então, é melhor dar um tratamento uniforme, confiar que ele vai agir da melhor maneira no seu interesse e permitir compensação da perda de um com ganho de outro, que não era permitido. Você tinha uma perda na renda, nas operações spot, mas não compensava com o prejuízo que você teve no day trade. E agora não, agora negócio de bolsa é negócio de bolsa. Você compensa tudo e tem um horizonte maior também para acertar, 3 meses, onde dá para o prejuízo ser absorvido pelos ganhos que você tenha. Então, a ideia foi simplificar, transversalizar e deixar que o mercado, que as instituições financeiras se entendam com o investidor e façam o que for melhor para ele. E para o investidor também é outro objetivo que não está na política tributária, obviamente, mas na tributação, no objetivo geral de governo de criar mercados de capitais sólidos, sustentados para o desenvolvimento e dar oportunidade das pessoas fazerem poupança de longo prazo, que tanta falta faz no Brasil. Nós temos muito pouca poupança de longo prazo aqui. Vamos lá, Edson. Tá, Nosso tempo está correndo aqui. Isso, eu tenho algumas... A gente está girando bastante em torno de dividendo e tem outras coisas, mas eu ainda tenho algumas questõezinhas que eu queria colocar aqui. Até tomei nota num caderninho à moda antiga aqui. Você é dos meus. Grupo societário, Isaías, a tributação é na primeira distribuição, depois vira crédito. Isso pode... Porque, assim, quando a gente tributa dividendo e desonera a pessoa jurídica, um dos efeitos é estimular o investimento, né? Mas quando eu tributo na primeira distribuição, ainda que seja crédito para holding, para investidora, o que acontece? Se eu tiver uma investidora que é uma cash company, por exemplo, ela tira o lucro de uma empresa para investir na outra, ela vai ter esse imposto. E não vai ter o imposto, não necessariamente tem o imposto
para compensar depois, né? Então, assim, do jeito que ficou no caso de grupos societários, talvez esteja prejudicando um pouco esse estímulo ao investimento. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria ouvir. O segundo é a questão do aumento e redução de capital, que você já explicou, mas se eu entendi direito, o aumento ou a redução de capital dentro do prazo de 5 anos, ela tem a tributação, o que é uma regra antiga da subvenção, né, já era assim. A questão é que não está sendo atualizado o investimento com isso. Então, há a tributação do dividendo, da redução de capital, e se eventualmente a pessoa vende, né, um imóvel ou mesmo a participação, isso não foi ajustado. Então, aí ela vai pagar ganho de capital de novo. Ela pagou sobre o dividendo e paga sobre o ganho de capital de novo. Um terceiro ponto é stock option. Agora, só para esclarecer, não ficou claro para mim onde as duas instâncias de tributação. Não, porque eu faço assim, eu reduzo o capital dentro de 5 anos. Sei. Mas então por que você reduz o capital? Não, eu reduzi por algum motivo. Um sócio quer sair, ele reduziu. Sei. E aí, na redução dele, ele vai tributar esse valor. Certo? Não vai tributar esse valor. Ele vai tributar aquele lucro anterior que ele não distribuiu como dividendo, apropriou como tributação, como aumento de capital, só que agora ele é considerado dividendo. Só isso. Não é pelo fato de reduzir capital, é pelo fato do dividendo não ter sido tributado antes. Bom, tá. Isso aqui a gente precisa mostrar o efeito, mas então eu não vou entrar nisso, depois a gente fala. Mas tem o ponto do grupo societário, e aí saindo um pouco dos dividendos, um ponto é o seguinte, é stock option. Eu estava até comentando numa outra discussão sobre isso, que eu já tinha pensado em escrever, como era também antigamente, que você só tinha a dedutibilidade de alguns benefícios se esse benefício fosse estendido para todos os empregados. Então, o que eu vinha pensando, não cheguei a escrever, mas pensei em escrever, esbocei o texto, que seria interessante se o stock option fosse dedutível, desde que para todos os empregados. Entendi. Por que isso? Né? Porque você estimularia qualquer empregado a ser sócio. Né? Entendi. O que o projeto trouxe foi a indedutibilidade do stock option. Então, eu queria ouvir um pouquinho disso. E o último ponto meu aqui, por que limitar dividendo a 20 anos? Né? O mínimo de amortização do dividendo intangível. Desculpa. Do intangível. Obrigado, Luciana. Intangível. Por que limitar a amortização do intangível em 20 anos? Se eu compro uma carteira de clientes, até uma patente pode não durar 20 anos. Né? Eu posso descontinuar aquela patente ou aqueles clientes. Então, por que esperar tanto tempo? Sim, sim. Olha, sobre primeiro, você só traz boas dúvidas aqui, e algumas difíceis, hein? Veja só, o crédito no grupo societário, é claro que o fato de haver incidência, embora não seja uma incidência final, ela é um crédito recuperável, mas não deixa de ser um ativo, uma imobilização financeira, no sentido de que aquele imposto só vai ser recuperado. É claro que o grupo societário vai agir de tal maneira que, ou tem uma tendência a fazer isso, de forma a distribuir casado com outra distribuição num futuro mais ou menos imediato, de forma que dentro do trimestre saia pagamento de um lado, crédito do outro, se torne neutro, fica um washout, né? Sempre que possível o grupo tenderá a fazer isso. A ideia não é desestimular o investimento, não é ficar no seu ativo um valor pendurado indefinidamente, mas o objetivo disso foi apenas alcançar aqueles casos em que, na outra ponta, na ponta do beneficiário, há um tipo de entidade que consegue prorrogar indefinidamente a tributação através de uma realização que nunca ocorre dos seus ativos.
Então, essa é a ideia. Em alguns casos, eventualmente, pode ter um custo financeiro novo para a empresa que recebeu esses créditos. O stock option, me parece que você está trazendo umas ideias novas e interessantes. Eu gostaria de ver por escrito, por favor, escreva, publique e me mande, que é um assunto de todo interessante como análise, como uma alternativa de política, talvez, né? E sobre a questão da limitação, da amortização dos intangíveis de 20 anos, bom, esse é um prazo máximo de recuperação. No surgimento, antes disso, dos eventos que foram mencionados, obviamente, isso se dá uma realização em que é apurado com o estoque existente contra as receitas que hajam para apuração do ganho de capital envolvido, né? Então, digamos assim, 20 anos é um prazo máximo para recuperação quando não aconteceu nada no período, não houve disposição, não houve alienação do ativo. Ok. Ana? Estou tentando tocar a câmera aqui, mas estou com um problema, acho que eu não sei. Mas o seu som está chegando bem, Ana. Tá, agora sim. Então, a minha pergunta, né, com relação aos intangíveis, eu ia fazer essa pergunta, o Edson antecipou aí, mas eu particularmente acho que essa medida é imposta, né? Então, ele está dizendo que você vai ter que amortizar em 20 anos. Isso demonstra um aumento de carga tributária também, né? Porque você tem um impacto no caixa devido à amortização muito extensiva e fora de uma realidade econômica, né? Então, esse é um ponto aí que eu acho negativo dessa proposta. Sim. Outra questão que eu queria colocar aqui é com relação às reorganizações societárias, né? Porque a proposta, ela está acabando com a dedutibilidade do goodwill e ela traz uma alteração bem interessante, que agora por exemplo, na Lei 12.973, a gente teria que pegar como referência tanto a ágio e a mais e a menos-valia da data em que ocorreu a aquisição, agora na alienação. E existe uma amortização compulsória que foi colocada, né? Ou seja, quando você for alienar, basicamente, por causa dessa amortização compulsória lá, o teu custo vai baixar muito e não vai ser dedutível, né? Sim. Então, eu não vejo, sabe, eu acho totalmente, sinceramente, opinião pessoal, eu estou um pouco revoltada com esse projeto, em especial das reorganizações, não estou vendo sentido nenhum nisso, tá? Porque o pagamento que uma empresa fez ao adquirir uma outra de terceiros, né? Porque interno, a gente 12 mil já eliminou, né, esse tipo de situação de dedutibilidade, mas é um negócio legítimo, né? Agora, simplesmente acabar com essa dedutibilidade, né, eu acho totalmente absurdo. Outra coisa também é o prazo. Então, a lei também está trazendo um prazo, além do projeto, né? Sim. Ela está trazendo um prazo para a gente poder fazer esse aproveitamento do ágio que a gente já tem, que basicamente é 1 ano. Ou seja, isso não existe, todo mundo sabe, quem mexe com combinação de negócio, como eu, por exemplo, a gente sabe que ninguém faz uma reorganização em 1 ano, cara, isso é impossível, entendeu? E tipo assim, ele dá 1 ano, a Lei 12.000, quando teve aquela alteração no ágio, ela deu 3 anos de prazo, ou seja, um prazo de 1 ano é muito curto. Outra questão também, que eu acho que, já que é um projeto, né, e houve um aumento de carga tributária, para mim é fato que houve, tá? O ano que vem, então, vai ser o ano que vai ter o maior aumento. Como a gente, agora, o projeto traz, né, que a tributação vai ser trimestral, e um ponto bom dessa questão foi que ele deixou você utilizar o prejuízo, porque antes o prejuízo na sistemática atual ele fica represado no trimestre, e agora não, você vai, né, poder aproveitar o prejuízo nos trimestres, só que ao final do ano você vai ficar limitado aos 30%. Vê bem, o prejuízo ele representa despesas dedutíveis legítimas que
a empresa não aproveitou no passado e poderia se aproveitar, né? Essa limitação de 30% que a gente já convive há anos, eu já acho, assim, absurda, né? Agora, nesse contexto de aumento de carga tributária, né, será que não seria um momento de, né, de solicitar que esse prejuízo não ficasse represado em 30%, mas que as empresas pudessem aproveitar todo o prejuízo, ainda mais diante aí de tributação de dividendos e tudo mais? Eu acho que se a gente pudesse aproveitar o prejuízo, né, seria um ponto para se colocar lá na proposta, para rever, né, porque estão revendo só contra o contribuinte, isso que eu estou chegando a essa conclusão, tá? Tudo é contra, sabe? Indedutibilidade do ágio, sabe? Tributação do dividendos, onerar as atividades mobiliárias, tá? Essa questão, né, do prazo para se adaptar aí nas questões do ágio, né? Ana, vamos ficar em 3 assuntos, deixar o Isaías responder os 3, senão eu já estou me perdendo aqui. Vamos lá. Eu acho que tem que pedir uma prorrogação, por exemplo, deveríamos brigar para não ter indedutibilidade do Google. Se não tiver jeito, que eu espero que Deus ilumine a cabeça daquele povo para que a gente tenha, 1 ano é impossível você passar por essa transição. Vamos ver. Isaías, por favor. Realmente, eu não vejo nada sagrado em respeito do limite de 1 ano. É algo que pode ser discutido, sim. Eu não tenho todos os elementos para dar uma opinião sobre isso nesse momento, mas vamos discutir, sim. A da questão da amortização compulsória, é mesmo compulsória? Eu pensei que fosse uma vantajoso para o contribuinte fazer amortização. Não esperava que fosse algo... Na verdade, não existe a amortização, né? A amortização, ela não é feita ou é um impairment. Mas agora vai ter ele propõe uma amortização, só que o ágio lá na frente, você vai ser obrigado a baixar, né? Sim. E quando lá na frente, quando você, por exemplo, se você vender o investimento, esse valor ele não é dedutível, ele não será dedutível. Na verdade, o ágio vai perder a dedutibilidade, né? Então, Ana, mas se você amortizar, portanto, você usou isso como custo, né? A amortização vai para os custos, é lógico que o valor de aquisição prefeito do ganho de capital lá na frente diminui, né? A alternativa seria mantê-lo simplesmente no ativo e você ter um ganho de capital menor, porque o seu custo de aquisição é mais alto, né? Aliás, não é que se perde o ágio, não é que se perde a dedução deles numa base estimada, mas em termos de realizado, ele vai continuar a existir, porque se for um custo, você pagou por ele, quando você vender, você dispor do negócio e tudo, você vai recuperá-lo em termos tributários, porque é considerado um custo para você, um ganho de capital. E agora o projeto ele está prevendo uma mudança do momento, né? Então agora você se aproveita só do ágio, por exemplo, quando da alienação, sim, não mais quando você adquiriu. Então, de certa forma, nós vamos perder a dedutibilidade, sim. Então, mas isso você há de convir comigo que é para perder mesmo, porque isso não tem lógica deduzir quando se adquire, né? Você, quando compra um edifício, você não joga todo ele no custo, você vai amortizando devagarzinho, não é isso? Mas tudo bem. Quanto à trava, que é o mais importante, realmente não está em discussão nesse momento e é algo que seria desejável não ter trava nenhuma. A trava devia ser 0% do prejuízo acumulados, né? Mas é uma questão de possibilidade. Existe um estoque de prejuízo acumulado muito grande. Se isso fosse simplesmente liberado, a receita do IRPJ, no ano que se fizesse isso, praticamente ia desaparecer. Então, é algo que tem que ser feito com cautela, vai ter que ser... O que eu imagino que vai acontecer, isso
o que eu penso, não conversei com ninguém sobre isso, é que isso seja um processo de redução gradual dessa trava, até que dentro de X anos ela venha a desaparecer. Porque realmente, do ponto de vista econômico, a trava devia ser zero mesmo. Muito bem, Roberto, estamos chegando no fim. Vamos lá. Roberto Goldstein, depois o Pegas de novo. Tá, bom dia. Primeiro, parabéns aí pelas explanações, tá? Eu acho que Prazer assim, em revê-lo, Roberto. E nossas discussões da FGV aí. Não, tranquilo. Eu acho que trazendo um pouco das discussões que a gente teve do NEF, foi levantada uma possibilidade de você criar uma câmara interdisciplinar para validação, tá? De operações societárias, tributárias, empresariais, né? Porque, no fundo, a gente está aqui combatendo planejamentos tributários abusivos, né? Que é um pouco do pleito da OCDE e que o Brasil precisa se adequar. Eu acho que essa coisa de a gente ficar antecipando, achando, tanto pelo lado contribuinte, pelo lado governo, acaba provocando um litígio desnecessário. Se a gente conseguir colocar de pé aquela ideia de criar uma câmara multidisciplinar, interdisciplinar, o que seja, onde você submete operações lícitas, sem abusos, para validação, pode ser uma boa alternativa. Ou seja, você ir para aquele caminho de cooperativa, de cooperação entre fisco e contribuinte. Eu acho que a gente trabalha muito nessa coisa de tentar adivinhar. Então, é muito ruim para o ambiente de negócios. Tá? Eu acho que a Luciana participou dessas discussões também, o professor Isaías. Então, eu acho que esse grupo multidisciplinar, fisco-contribuinte, que realmente entendam na prática as operações e falam, ok, não tem abuso, eu acho que pode ser uma solução para operações sérias, tá? Então, eu acho que eu queria fazer essa contribuição, acho que vale a pena a gente incluir essa proposta para o governo, para o Congresso Nacional, porque vai contribuir para um ambiente mais seguro de negócios, tá? Porque a gente tem que acabar com os achismos dos dois lados, tentando ficar aquela história de um correndo atrás do outro, e é muito ruim. É verdade. Tá? Eu concordo totalmente com você, Roberto, que existe há espaço para melhorar o clima de negócios através de uma maior previsibilidade, tanto da ação dos contribuintes quanto do fisco, não é, para evitar esses conflitos, surpresas que vêm, e também, como você bem pontuou, naqueles casos em que não é possível nós prevemos situações futuras, ter um mecanismo de trazê-los à mesa e dar-lhes soluções dentro dos princípios estabelecidos, né? Excelente. Já tem algo parecido, né? Não é exatamente isso, mas o projeto Confia, né, Luciana, vai um pouco nessa direção de tentar propiciar um diálogo aí entre fisco e contribuinte. Exato. Vamos lá, temos 9 minutos. Pegas. Vou fazer bem rápido a pergunta, professor. Em relação aos 20% tanto do 20% do dividendo quanto os 20 mil da isenção do Simples, eu vi a explicação na exposição de motivos da simplificação no dividendo. Eu achei, desculpa a franqueza, achei frágil, porque não é complexo calcular nada progressivo, mas, né, ainda mais com os sistemas que nós temos hoje. Só pergunta se não foi pensado numa progressividade, em alguma isenção para quem é aquele pequeno investidor, até para incentivar a entrada dele em bolsa, essas coisas todas. E se esse percentual do Simples, eu sei que devem ter sido feitas várias contas, se ele não está muito elevado, e aí nessa mesma seara, mas aí você tira, diminui onde pode colocar. Não foi pensado, eu sei que foi pensado, mas no final não entrou. Uma alíquota maior na pessoa física para rendas bem mais elevadas, não ali na proximidade do que estava, mas lá em cima, com 30, 35, para você, de repente, compensar esse ajuste ali no dividendo para menor parcela? Olha, começando pelo último, é complicado você colocar uma alíquota maior de 30%, 35% na pessoa física, porque são poucos os rendimentos que vão para o progressivo. São basicamente salários e aluguéis, mesmo os aluguéis de pequenos proprietários, né? Então, o que sobra, o grosso dos rendimentos, todos os rendimentos financeiros são tributados exclusivamente na fonte, a alíquota flat.
E se você aumentar a tributação na pessoa física, no progressivo, você vai estar penalizando essas pessoas que já estão pagando e não tem outro jeito de pagar, porque é descontado o salário deles, não tem saída, né? E nós já tivemos no Brasil alíquotas progressivas muito altas, e os resultados não foram bons. Nós tivemos já de 40%, 50%, tivemos até 65% de alíquota. Mas, olha, posso te garantir que a gente arrecadava muito pouco com isso, porque o pessoal fazia misérias para sair do progressivo. Então, um sistema como nós temos hoje em dia, que tributa a flat sobre rendimentos, ela se torna, no fim das contas, mais progressiva, porque não tem evasão praticamente, sabe? Então, a questão do investidor de bolsa, de ter isenção, hoje tem uma isenção de 20 mil, que foi aumentado para 60 mil, de certa maneira ajuda, mas eu acho que o pequeno investidor, a minha impressão é que isso não é um fator tão determinante para ele participar, porque se ele ganhar, ele não se preocupa de ideia, como na loteria. A loteria tem um imposto de 30% lá, mas nós nem pensamos nos 30%. Se a gente ganhar um bolão, o 30% que vá. Eu fico com 70%, não é isso? Então, o que nós talvez pudéssemos fazer para aumentar o uso da Bolsa como instrumento de poupança seria simplificar o procedimento mesmo. Hoje é muito complicado calcular o ganho de capital, porque é pelo custo médio, ponderado, aquela coisa toda. Sim, tem aplicativo da Receita que ajuda, mas é assustador um pouco para o pequeno investidor. Se talvez nós tivéssemos as instituições financeiras, a Bolsa ou as corretoras, calculando esse ganho de capital, porque eles têm todos os elementos para fazer isso, você já recebia o líquido, como você recebe no fundo, e aí abria mais a porta para muita gente que poderia investir na Bolsa, né? E também para a Receita, porque ela precisa, tem esse imposto de 0,05% sobre as vendas da Bolsa, que é para sinalizar quem fez operações lá, quem não fez, né? Eu nem precisaria disso, porque já se tornava um regime normal. É algo para ser pensado. Bem, sobre a exposição do motivo... O 20 mil do simplificado, por que 20 mil da isenção? Muita gente achou esse valor alto. O dos 20 mil? Isso. Assim, sim, realmente é alto, mas a ideia foi de, basicamente, não alcançar todo aquele universo de gente que está nos sistemas de Simples Nacional, de MEI, essas coisas todas, para deixá-los de fora da tributação. E não se aplica para os outros, né? Então, somente para os pequenos negócios. A ideia é que, se eles não vão pagar os 20 mil, eles pagam do jeito que estão. E é como foi dito aqui, é uma maneira de incentivar o empreendedorismo, pequenos negócios, essa coisa toda. Deixa a tributação para os que têm mais renda, né? Desculpa interromper, mas só uma dúvida bem pontual. Vale ao tamanho da empresa e não o fato dela poder ou não optar pelo Simples, porque tem empresa pequenininha que não pode optar pelo Simples. Mas ela está também abrangida pela isenção. Também está abrangida, perfeito. Tá. Uma pergunta em cima disso, professor Isaías. Quando você limita a tributação de 20 mil para cônjuges, né, pessoas relacionadas e sócios, eu sei que existe aí, lógico, uma iniciativa de coibir aí o planejamento, inclusão de familiares para aumentar aí o limite de 20 mil, mas também não há aí uma penalização para negócios, empresas familiares, já que muitos pequenos negócios começam dentro do âmbito familiar? Pode ser, mas veja, na medida que você não muda o sistema atual, e o sistema atual não é perfeito, tem incentivos perversos lá, não é? Mas eles não estão sendo discutidos agora, não é o momento de trazê-los na mesa, porque não se pretendeu rever fundamentalmente a tributação dos pequenos negócios. Esse é assunto que talvez no futuro venha a ser cogitado, mas no momento o que se buscou foi simplesmente deixar a situação como está, que é em que eles não são tributados. Excelente. Ivani, a palavra é sua, já como a última participante aqui. Ok.
Obrigada. Deixa eu colocar a minha câmera. Ver se eu ligo. Não consegui abrir a câmera, peço desculpas. Entrou agora. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de falar. Professor Isaías, muito obrigada por se dispor a trocar ideias conosco sobre os pontos da reforma. Eu queria só voltar ao tema que foi iniciado pela Ana, em relação às estruturações societárias. Veja bem, professor, tem uma situação aqui para emoldurar a discussão. A empresa A compra a empresa B, essa empresa B tem um imóvel, tem apenas um imóvel, e esse imóvel não está avaliado ao mercado, ele está avaliado a valor de custo na contabilidade. Né? Então, ele tem um imóvel que vale 100, só tem esse imóvel, o patrimônio líquido dessa empresa target é de 100. A empresa A compra a empresa B, mas ela paga uma mais-valia pela atualização desse imóvel que está em B. Então, ela paga, vamos lá, 150. Ok? Exato. E o que acontece? A empresa B vai depreciando esse imóvel, né, adquirida, vai depreciando esse imóvel, e, contabilmente, a empresa A é obrigada também a realizar a mais-valia que ela pagou quando adquiriu a B na mesma proporção. Esses valores, eles não são aproveitados fiscalmente. São realizados na contabilidade pela adquirente, mas eles não são aproveitados fiscalmente, ficam lá parados, porque eles só, na regra atual da 12973, eles só são aproveitados no momento da incorporação. Nesse momento, a empresa incorporadora vai poder, pela regra atual, vai poder aproveitar tanto o custo já realizado pela contabilidade antes da incorporação, como aquele que vai se realizar posteriormente à incorporação. Só que pelo projeto, todo esse custo realizado contabilmente antes da incorporação pela empresa adquirente, ele não vai ser aproveitado fiscalmente no momento da incorporação. E não só isso, também no momento em que, se não incorporar, a empresa investidora resolver vender este bem, alienar esse bem. O que está em jogo aqui é o custo pago na aquisição do investimento com terceiras empresas, com desembolso de caixa, que se realiza contabilmente antes de um evento de incorporação ou antes de um evento de alienação, pelo projeto de lei, ele não vai poder ser deduzido pelo adquirente, pelo investidor. Então, na apresentação à Receita Federal, feita pela doutora Cláudia Pimentel, ela tentou explicar, né, a motivação dessa disposição no projeto, e conversei com alguns colegas, troquei ideias com colegas até que estão aqui na reunião hoje, com a doutora Luciana, e ficamos tentando entender o porquê dessa modificação ocorrida que se pretende fazer no projeto. Sim. Esse é o ponto. O Ivani, ainda o ágio também vai entrar... Também, é a mesma coisa. Eu quis dar um exemplo mais tangível, né, que é a pessoal, parte a gente já está o ágio, ele vai ter aquela Ana, nós estamos um minuto atrasados já. Olha, eu entendo a preocupação da Ivani, num caso concreto. Não creio que eu tenha entendido todos os elementos envolvidos e como a situação é alterada com a legislação que se propõe. Eu lhe pediria, até para o meu enriquecimento de conhecimento, se você pudesse me mandar um demonstrativozinho, esse exemplo mesmo que você deu, e mostrando como é a situação atual, como você vê que está sendo proposto mudar e qual a distorção que isso causa. Se você não fizer isso, eu prometo compartilhar minha visão sobre isso no outro momento que temos a oportunidade de conversar. Não, Isaías, inclusive, a gente discutiu no chat de ter uma reunião específica nossa sobre isso, dos interessados. A gente explica isso num vídeo e manda para você, manda para a Cláudia Pimentel, ou manda para você encaminha lá dentro. Manda para ela, manda para mim. Então. Isso. Eu agradeço muito, professor, a oportunidade de esclarecer esse ponto. Edson, eu também agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar com vocês hoje aqui e aprendi muita coisa com vocês também e espero ter esclarecido uns poucos pontos do projeto.
Não, foi excelente. Eu agradeço a presença de todo mundo. É uma estreia gloriosa do Isaías aqui no nosso GDEC e que volte mais vezes. Agradeço a todo mundo e depois vai estar lá gdec.com.br para ver as próximas reuniões e o vídeo oportunamente estará também no YouTube. Tchau, tchau. E vamos, né, Ana, Evani, Luciana, Pegas, para a nossa reunião, que vai ser aberta, só citei algumas pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.